dia. Eu queria começar agradecendo aqui a Malu pelo convite para participar dessa mesa e desse seminário, fazendo parte aqui das atividades de festejo dos 20 anos do LabHab. Obrigado. Antes de começar, eu só queria falar um pouco o contexto desse trabalho que eu vou apresentar. A Malu já falou um pouquinho. Na verdade, ele é um trabalho que eu estou finalizando, que é a minha tese de livre docência, que se chama do Plano Diretor às Operações Urbanas Consorciadas, Ascensão do Discurso Neoliberal e dos Grandes Projetos Urbanos no Planejamento Paulistano, né? Então, na verdade, o intuito dessa tese foi compreender um pouco como que foi sendo construído, no caso específico de São Paulo, a legitimização ideológica desse instrumento Operação Urbana como grande instrumento, né, do planejamento do século XXI, né, do final do século XX e do começo do século XXI, entender, então, como foi sendo criada essa legitimação ideológica, muitas vezes trazida de ideias de fora, né, as ideias fora do lugar, aí que a Hermínia sempre está falando, e sendo aplicadas aqui, criando, logicamente, um modelo que é muito específico, muito característico nosso. Então, entender como que essas ideias foram se combinando e, de certa forma, foram se deturpando no sentido de legitimar esses instrumentos, que nada mais é a velha prática do urbanismo paulistano desde 1930, do Prestes Maia, que é grandes obras viárias, mudança do zoneamento e grandes empreendimentos imobiliários com remoção da população que estava lá anteriormente, né? Então, a ideia é essa. Então, certamente o trabalho tem um viés histórico grande na tentativa de entender um pouco como esse processo vai se construindo dentro da prefeitura, dos órgãos de planejamento da prefeitura, especificamente, e tem também uma parte crítica que eu até vou tentar deixar os 10 minutos finais, porque eu acho que talvez isso seja provavelmente o que mais interessa. Paula, passa o próximo. Aí é só, na verdade, um pouco a estrutura da apresentação, né? Então, para compreender como esse instrumento vai sendo criado, eu dividi em 3 períodos. Um primeiro, que é o período prospectivo, um segundo, que são as primeiras experiências, a consolidação do modelo, e o quarto, a parte que são as críticas da experiência de São Paulo. Pode passar o próximo. Bom, então, fazendo esse estudo, entrevistando pessoas e lendo, logicamente, já tem vários trabalhos sobre isso. O meu trabalho, nesse aspecto, não tem tanta inovação, mas desse trabalho eu descobri que o início de toda essa discussão ela tinha um outro viés muito diferente do que acaba tendo com a experiência que vai sendo aplicada. Eu acho que até o Gerum falou isso quando ele estava na apresentação dele, a diferença entre o discurso e a prática, né? Então, o discurso, na verdade, é um discurso muito bonito, na verdade, é um momento em que o órgão de planejamento da prefeitura naquela época se chamava COGEP, né, Coordenadoria Geral de Planejamento, está preocupada com o processo de produção da cidade. É o momento em que a questão da produção imobiliária entra como o elemento teórico central da discussão da prefeitura, né, porque até então era um urbanismo bastante tecnicista, né, do PUB, do PDDI, falando de quantos quilômetros. E, nesse momento, eu acho que você tem um foco, né, direcionado, principalmente pelas pessoas que vão estar na Coordenadoria Geral de Planejamento nessa época, inclusive muitos dos quais professores aqui da universidade, e que é a discussão justamente do processo de produção imobiliária como centro da questão urbana, na questão da valorização, na relocação da população de baixa renda, na concentração de investimentos nas áreas de maior interesse do mercado imobiliário, coisas que, na verdade, já vinham do estudo do padre Lebré, do Sagmax, mas que entram na prefeitura pela primeira vez, porque existia uma resistência muito forte dos técnicos da prefeitura a esse discurso, entram, então, pela primeira vez nos anos 70, e aí tem toda uma discussão de como lidar com esse problema. Eu acho que tem uma questão muito forte, que é a influência da Escola de Sociologia Urbana Francesa, os trabalhos do Castells, do Logichini e do Topalov, né? E que começam, então, a ver como seria possível, de certa forma, frear um pouco essa questão, né? O tema especulação imobiliária era muito forte, né? A palavra, né, a especulação imobiliária é muito forte no local. Então, como você poderia, de certa forma, se ressarcir desse processo de produção imobiliária e ter dinheiro para viabilizar a infraestrutura,
e se recuperar parte da valorização desse processo, né, do processo imobiliário, em que a valorização do produto imobiliário é decorrente principalmente da atuação do poder público na dotação de infraestrutura ou na mudança da lei de zoneamento, né. Então, tem uma influência muito grande nesse período de 2 instrumentos que vão aparecer em vários estudos da COGEP, que são a Zone de Management Concerté, na França, e o Plafond Legal de Densité, os 2 franceses, na verdade, e que é muito interessante como cada um tem uma especificidade. A ZAC, na verdade, era um instrumento que era de interesse da EMURB, a Empresa Municipal de Urbanização, que foi criada para fazer as obras de reurbanização ao longo da linha do metrô, né? Porque o metrô de São Paulo ele começa como da prefeitura, depois ele passa para o governo do estado. Então, a ZAC era tido por alguns técnicos, né, profissionais que tinham conhecimento da legislação francesa como um instrumento que possibilitaria a atuação da EMURB nesse processo. E o Plafond Legal de Densité, que vai entrar realmente, que é o que depois a gente vai virar o solo criado, e é muito próximo do que a gente chama hoje de outorga onerosa do direito de construir, né, que era a ideia, então, de recuperar parte da valorização do processo imobiliário para a expansão de infraestrutura, criação de habitação de interesse social e equipamentos, né. Então, e surge nesse momento justamente essa ideia, né, por técnicos que tinham, inclusive, trabalhado com Lebré e tinham conhecimento dos mecanismos franceses do solo criado, que depois vai se transformar, como eu disse, na outorga onerosa do direito de construir. Pode passar o próximo. Bom, é um período também, a gente está falando posteriormente, já nos anos 80, da décadas perdidas, né, dos anos 80, dos anos 90, quer dizer, um período de crise financeira muito grande, em função do próprio processo de globalização, e diante dessa crise começa a entrar no vocabulário, né, no ideário da Prefeitura de São Paulo, a ideia das parcerias público-privadas, né? Então, diante desse discurso, o Estado não tem dinheiro, a gente tem que captar dinheiro de alguma forma, e surge essa palavra operação urbana, que, na verdade, não tem definição nenhuma. Quer dizer, a definição é esse aí, conjunto integrado de intervenções urbanas, desenvolvidos em áreas determinadas da cidade, sob a coordenação do poder público, visando a obtenção de resultados relevantes para os objetivos de plano diretor. Isso, então, é proposto pela primeira vez nesse plano diretor, é uma proposta que não vinga, né? Mas, de qualquer forma, já se lança a ideia da operação urbana, né? Quer dizer, então, um instrumento de parceria público-privada para viabilizar intervenções urbanas em determinadas áreas da cidade, né? Esse plano não define como elas funcionam, apesar de definir 35 operações urbanas. É interessante, porque nem todas estão concentradas em áreas de interesse do mercado imobiliário, né, diferentemente de agora. E ela vai ser engavetada na gestão seguinte. Pode passar, Paulinho. E aí, as primeiras experiências de implementação, que, de certa forma, então, vão vincular o solo criado com o instrumento ZAC, né, vamos dizer assim, foram as operações interligadas, né? As operações interligadas, isso acho que é importante falar que nessa tese eu destrincho algumas pessoas que foram chave nesse processo, porque elas estiveram sempre presentes, né? Seja no governo do Estado, seja na CEPAM, depois, posteriormente, na própria Prefeitura. E se você vai ver todas as comissões que tratam dos assuntos operações interligadas ou operações urbanas consorciadas, essas pessoas estão presentes e elas funcionam como difusores, né? Como a inteligência compradora, nas palavras do Weiner, que vão difundir esse modelo dentro da Prefeitura, né? Bom, a Prefeitura, nesse momento, tem um problema muito simples. Ela contratou um grande empréstimo do Banco Mundial para fazer retificação de córregos, e boa parte dos córregos de São Paulo estão ocupados por favelas, né? Então, aí, de um outro intercâmbio com a cidade de Toronto, vem essa ideia da operação interligada, que basicamente é o quê? Trocar coeficiente de aproveitamento por dinheiro para a relocação dessa população favelada para a habitação de interesse social, né? Então, é aí que surge a ideia, né? E, do ponto de vista do interesse do instrumento, é que ele viabiliza pela primeira vez a cobrança do outorga onerosa do direito de construir, coisa que até então vinha sendo combatida e foi combatida durante muito tempo pelo mercado imobiliário, mas que nesse momento o mercado imobiliário apoia, porque a flexibilização da lei de zoneamento vai permitir ganhos diferenciais dos empreendimentos que vão comprar a outorga onerosa, né, nas operações interligadas, muito grandes nesse momento, né? Então, para o mercado imobiliário, é um instrumento de interesse em função do grande lucro que ele vai ter, principalmente nas E2, né, nas antigas zonas
predominantemente residenciais de baixa densidade. É nesse momento também que surge a primeira operação urbana, em Agabaú, que tem pouco interesse do mercado imobiliário, que, na verdade, estavam se voltando para o quadrante sudoeste. Posso. Eu só queria mostrar um pouco esse mapa, que é um mapa da tese, da dissertação, na verdade, de mestrado do Daniel Wilderode, que é justamente a avaliação da localização dos empreendimentos imobiliários que foram fruto da proposta interligada e a construção dos conjuntos habitacionais, né? Então, de certa forma, uma das críticas que o Wilderode fazia é que, na verdade, o instrumento ele já reforçava a estrutura segregada na cidade, na medida em que a maioria dos conjuntos habitacionais que vão ser construídos em função do próprio preço da terra, né, vão ser os conjuntos na periferia. Pode passar. Bom, e quero já acabar essa parte para seguir para as críticas. Então, a partir de 95, você retoma isso na gestão do Paulo Maluf, né? Ele propõe essa grande obra viária, que era, na verdade, já estava prevista no PDDI, que era a construção de uma avenida paralela à marginal do Rio Pinheiros, na Avenida Faria Lima, e vem, como o próprio Geron falou, com essa ideia do Marco Sintra, que era um dos difusores das ideias liberais e da economia clássica, né, das teorias econômicas neoclássicas, que é justamente a priorização, quer dizer, você ter os recursos a priori de fazer as obras, né? Então, se eu conseguir lançar um papel que eu vendo um potencial adicional construtivo para o mercado de investidores, eu vou conseguir os recursos para fazer a obra a priori, né? Então, ele lança essa ideia, na verdade, na Operação Urbana Faria Lima, mas ela só é viabilizada a partir de 2001, quando ela é regulamentada no Estatuto da Cidade, né? Mas, do ponto de vista de arrecadação, em que houve... ela não foi também só financiada por recursos da outorga, mas houve também investimentos do próprio poder público, mas do ponto de vista financeiro, da arrecadação financeira, é uma operação urbana que teve sucesso e ela, de certa forma, se define como um modelo a ser seguido, né? Posteriormente, são criadas mais 3 operações urbanas em São Paulo, sendo que tem uma ainda em debate, que é o bairro do Tamanduateí, não foi aprovado ainda, né? Está em discussão, que é o bairro do Tamanduateí, né? Pode passar. Bom, aí pode passar, Paulinho, só para mostrar aí os perímetros, eu acho que depois eu vou mostrar as operações dentro. Pode passar o próximo. Então, as imagens não estão muito boas, foi o que eu consegui. Pode passar a próxima. Essa é bairro do Tamanduateí, né? Pode passar, isso. E aí, já entrando nos meus 8 minutos finais, aqui na questão da crítica, né? Bom, então, justamente da análise dos dados, aí eu vou me basear nos dados das próprias operações, né? A primeira questão que a gente levanta é justamente a concentração excessiva de investimentos nas áreas do interesse do mercado imobiliário, né? Como a operação urbana ela é baseada na venda do potencial adicional construtivo, ela só vinga onde existe interesse do mercado imobiliário, né? Então, na gestão da Marta, tentou fazer uma operação urbana Jacupêssego, que não vingou porque lá o mercado imobiliário não tinha interesse em comprar o potencial adicional construtivo, né? E isso, de certa forma, pode ser visto... Passa o próximo. Nesse quadro, né, que é justamente retirado dos dados da SP Urbanismo com relação às diversas operações urbanas, quer dizer, então, esses foram os resultados financeiros desde 95 até 2016, em que a gente vê uma grande concentração, mesmo dentro das operações urbanas, ou o CFL, a Operação Urbana Consorciada Faria Lima, ou o CAI, a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, ou o CAB, a Operação Urbana Consorciada Água Branca, e ao seu Operação Urbana Centro. Então, a gente percebe que dentro das operações urbanas, aquelas que realmente, de fato, se viabilizaram, são aquelas que estão localizadas no famoso quadrante sudoeste do professor Fábio Vilaça, né? Então, as áreas de concentração de alta renda no município de São Paulo, né? Então, e aí você vê que dos 7 bilhões arrecadados, 6 bilhões foram arrecadados dentro dessas 2 operações, representando 88% do total arrecadado pelas 4 operações e representando apenas 2,3% da área urbanizada do município. Pode passar o próximo. Desculpem por esse mapa, porque, na verdade, ele está com as operações anteriores, mas tem aí a Faria Lima e Água Espraiada, que são aquelas que estão justamente na área de maior que 20 salários mínimos, né? Então, são os bairros que concentram a população que ganha acima de 20 salários mínimos, né? Então, aquele formato ali estranho, que parece, nem sei o que... Isso, obrigado.
é justamente a área das 2 operações urbanas, que arrecadaram 88% do total. Pode passar, Paulo. Do ponto de vista isso de arrecadação e do ponto de vista dos recursos despendidos, né? Então a gente percebe aí, como eu falei, reforçando aquele modelo, aquele trinômio, grandes obras viárias, mudança do zoneamento e grandes empreendimentos imobiliários, a gente percebe uma concentração excessiva dos recursos em obras viárias e desapropriações, né? Então a operação urbana ela funciona também como um elemento de transferência de grandes somas de dinheiro para o proprietário fundiário, né? Porque, logicamente, é um instrumento que só vai fazendo cada vez mais aquela área ficar valorizada, né? E em detrimento de obras, digamos, sociais, que é HIS e transporte coletivo. Pode passar, Paulinho, por favor. Então, aí a gente tem, olha lá, de tudo que foi gasto nas operações urbanas, 70% foram com obras e serviços, basicamente viárias, tá? Então, as grandes pontes, ponte estaiada, túneis, tudo financiado, então, com esse dinheiro. As desapropriações, que já representam 30% do gasto, quer dizer, então, realmente, uma grande transferência de recursos públicos para o proprietário fundiário, né? E aí, a habitação de interesse social, o transporte coletivo, o metrô, que seriam aí mais, digamos assim, democráticos ou mais justos do ponto de vista social, representando apenas 26% dos gastos, né? Pode passar. Então, a maior parte são vinculadas ao programa de obras viárias, reforçando o transporte individual numa cidade com altos níveis de congestionamento e poluição, e pior, né, que apenas 1/3 da população usa o modo de transporte individual, né? Dá mais um toque, que vai aparecer. Então, e mesmo no caso das operações urbanas, essas grandes obras viárias, na verdade, elas não suportam a demanda que elas vão criar em função dos grandes empreendimentos imobiliários que elas estão fazendo. Então, na verdade, são obras de valorização, mas que, do ponto de vista de transporte, elas, na verdade, não solucionam nem um pouco a questão do transporte paulistano. Pode passar o próximo. A valorização contínua das áreas das operações, aí o Geron falou justamente dessa palavra ideológica do mercado, do círculo virtuoso, e aí eu pergunto, é um círculo virtuoso ou é um círculo vicioso? Né? Porque ele é baseado nisso, quer dizer, vende potencial, faz obra, valoriza, aí ele vende mais potencial, faz obra, valoriza. Quer dizer, é uma máquina de crescimento urbana paulistana de valorização contínua. Aquela área, ela está se diferenciando do resto da cidade porque ela conta com 10 vezes mais, né, não é 10, a gente vai ver aí quanto é, 100 vezes mais recursos que as outras áreas têm para investir no seu desenvolvimento urbano, nas suas obras que são necessárias, né? Aumento da segregação socioespacial e cada vez mais, como eu já falei, recursos transferidos para os proprietários fundiários. Pode passar, né? Então, aí já mostrando alguns... mais isso. Então, essa alta valorização imobiliária, falta de efetivação de programas de atendimento social, faz com que ela aumente a segregação socioespacial. Lógico que agora, a partir de algum determinado momento, isso também é uma crítica um pouco antiga, ela passou a ter também habitação de interesse social, mas a gente vai ver o que vai acontecer com essas habitações. A Operação Urbana Água Espraiada retirou 10 mil pessoas na construção das avenidas, pode passar, e em determinado momento ela previa a retirada de mais 10 para a construção de um parque linear. Passava. E as obras que são ditas obras de habitação de interesse social, são de fato obras de habitação de interesse social, mas o que acontece, né? Bom, primeiro, a gente estava vendo justamente na nossa disciplina, coincidentemente, várias favelas que estão nessas áreas de operação urbana sofrem com esse problema de combustão espontânea, né? E pegam fogo e disseminam aquela área e abrem para o mercado estar atuando. Nesse caso, não foi aberto para o mercado, é uma área de ZEIS. Foi construído, passa o próximo, Paula, essa é a favela do Jardim Edite, tinha 834 famílias, e foi construído, logicamente, nós estamos numa casa de arquitetos, não vou falar da arquitetura, porque a arquitetura é belíssima e é uma dignidade, logicamente, e a população pobre também tem direito de morar dignamente, mas, de qualquer forma, você tinha 800 famílias, cai para 278, e a questão que acho que a gente tem que perguntar, qual a garantia que a gente tem de que a população pobre que hoje mora nesses apartamentos vai continuar, né? Então, além de ter tido a retirada de mais da metade, né, da população que estava lá, atender a uma parte e a garantia não é difícil, se a gente está baseado nessa questão da propriedade, né, desses caras serem mutuários e se tornarem proprietários, ou mesmo nem dessa forma,
de que eles se mantenham, passa próximo, Paulo, se mantenham aí. Né? Então, aí é justamente uma outra favela também, coincidentemente, já estou acabando, do Real Parque, que também pegou fogo, né? Foi reintegrada a parte dela pela empresa metropolitana, empresa metropolitana de águas, né? Que era a proprietária original dessa área, né? E pode passar. Logicamente, também foi construído belos conjuntos habitacionais, mas a questão toda que se coloca é essa população aí vai ficar a longo prazo, né? E aí mostrando já no último parágrafo desse slide a especulação imobiliária que a própria região sofre em função dos grandes investimentos que estão sendo feitos lá, né? Então, Paraisópolis, os aluguéis aumentaram de R$300 para R$800 em apenas 3 anos e justamente no momento da retirada dessa favela, né? Quer dizer, lógico, as pessoas saem daí e vão para Paraisópolis tentando se localizar na proximidade e isso vai fazer com que tenha uma especulação imobiliária nos aluguéis da favela próxima, né? Pode passar. Bom, a questão da especulação financeira com o CEPAC, as transferências dos recursos que poderiam ser aplicados em outras áreas, né? Então, aí eu acho que é justamente fazer um cotejamento entre a operação urbana, no que ela se transformou, e em algo que talvez fosse mais próximo da ideia original do solo criado, que é o outorga onerosa do direito de construir, né? Provavelmente vocês já sabem, por conta de legal, uma força legal, todos os recursos obtidos dentro de uma operação urbana têm que ser gastos dentro do seu perímetro, ao contrário da outorga onerosa, que você pode pegar um recurso, né? Cobrar do empreendedor um recurso de determinada área e investir em outra, né? Passa próximo. Então, só para a gente entender isso, também foi parte até de um trabalho que eu desenvolvi quando eu estava lá, uma bolsa do IPEA, né, junto à prefeitura, a Carolina está até aqui, né, junto à prefeitura, junto à SMDU, na gestão Haddad, que eu fazia justamente esse cotejamento entre essas duas formas de arrecadação financeira, né, do processo imobiliário. Então, entre 2000 e 2016, a operação urbana arrecadou 7 bilhões, para ser gasto em apenas 3% da área urbanizada da cidade, e no mesmo período, a outorga onerosa de direito de construir arrecadou 2 bilhões, quer dizer, quase 4 vezes menos, para gastar nos outros 97% da cidade, né? Então, ou seja, a prefeitura dispõe de 7 bilhões para gastar em 3%, 2 para gastar, ou seja, 115 vezes mais real por metro quadrado para gastar na operação urbana, contra o resto da cidade, né? Então, isso acho que mostra essa concentração excessiva, e a ideia um pouco disso é tentar desvendar esse processo e tentar tirar essa ideologia de que é um bom instrumento, né? Infelizmente, a gente ainda vê hoje muitas administrações municipais, que até progressistas, que falam, não, como se a operação urbana fosse a grande invenção, a grande máquina que, na verdade, ela vai só piorar os problemas da cidade, como a gente está vendo aí. Pode passar. E, por fim, a deturpação da ideia original, né? Então, a recuperação da parte da valorização imobiliária versus o instrumento de financiamento de projetos localizados, que ela se transformou nisso, um instrumento para financiar projetos localizados na onde tem interesse do mercado, né? E aí, pode passar, já finalizando, o que significa 7 bilhões? Né? O que daria para fazer com esse dinheiro que está sendo gasto em pontes, viadutos e túneis, né? Você poderia fazer uma linha de metrô de 14 quilômetros, né? Você poderia fazer 32 quilômetros de monotrilho, você poderia fazer quase... O plano diretor de 2002, 2014 eu não vi. Ele previa 350 quilômetros de corredor de ônibus. Você poderia fazer quase todos os corredores previstos no plano de 2002, né, 2003. 250 quilômetros. 17 corredores da Santo Amaro, né? 29 mil unidades habitacionais do programa Casa Paulista, 35 mil unidades em favela reurbanizada da favela Real Parque. 22 favelas Real Parque poderiam ter sido reurbanizadas. Tem 47 mil unidades habitacionais conjunto habitacional Corruíras, que é um outro que está na operação urbana Água Espraiada. Isso corresponde a 60% do orçamento anual da Secretaria Municipal de Educação, né, que é uma secretaria que, em função da marcação constitucional, tem que investir 20% do orçamento da prefeitura, né. E aí, já finalizando, é o último slide mesmo, mostrando justamente, isso daí é um mapa das obras financiadas com o dinheiro do Fundurb no último ano da gestão Haddad, em 2014, não foi o último, né? Mas esse aí é de 2016, né? Mas foi de 2014, 2013, 2014.
mostrando, então, como que os recursos do Fundurb eles podem ser disponibilizados para as áreas periféricas, que certamente são as áreas que têm necessidades aí muito mais prementes do que grandes viadutos, túneis e avenidas que tem a região sudoeste do município de São Paulo, né? Pode passar o próximo. É isso. Obrigado.